Eu sou o professor João Moura e vamos dar continuidade à próxima questão. Questão do número 8. O problema diz, a soma das idades do pai e do filho é 45 anos. Beleza. Eu já tenho que ir olhando e identificando. Pai e filho, duas coisas diferentes. Um é o pai e o outro o filho. A soma da idade deles, 45. Ok. A idade do pai está para a idade do filho, está para idade do filho, assim como 7 está para 2. Uma coisa está para outra. O que é que eu me lembro? Quando uma coisa está para outra, razão. Assim como outra está para outra, proporção. Ok, minha gente? Então, o que é que eu vou ter que fazer aí? Um problema envolvendo proporção. O que é que ele pede? A idade do filho. Então, vamos ler o problema aqui novamente. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. Beleza. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. A idade do filho é, letra A, 5 anos, letra B, 10 anos, letra C, 15 anos, letra D, 20 anos. Vamos ver agora, tá certo? Então, olha só. Primeiro eu vou dizer, chamar P de idade do pai. P, por que P? Por causa da palavra pai, que é o pai. Variável a gente atribui qualquer uma, tá certo, pessoal? Não vamos ficar bitolados apenas a x e y. Pode ser qualquer variável. Nesse problema eu resolvi atribuir a variável à idade do pai de P. E a idade do filho? F. Se eu atribuir P para a idade do pai, atribuir F para a idade do filho. Veja só, pessoal. O que é que o problema me diz? Eu vou começar a montar o problema. O problema me diz isso aí, ó. A idade do pai e do filho é 45. Então, se eu somar quantos anos o pai tem e o filho tem, eu tenho que ter um total de quanto? 45. Exatamente isso. O que é que o problema também me diz? Que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. A soma das idades, 45, a idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. O que é que eu tenho aí? Um sistemazinho de equações, que eu vou resolver aplicando uma das propriedades da proporção. Que propriedade é essa, pessoal? Que eu vou aplicar. Por favor, câmera para cá. A propriedade que eu vou aplicar é a propriedade da soma dos termos. O que é que diz essa propriedade? Preste bem atenção. A propriedade diz o seguinte: em toda proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro. Ou, preste atenção nisso, a soma dos dois primeiros está para o segundo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto termo. Então, qual é o raciocínio? Se está para o primeiro, está para quem? O terceiro. Exatamente. Se está para o segundo, está para o quarto. O que é que eu vou utilizar? O que for mais conveniente para o problema. No nosso caso aqui, nesse problema, ele pede a idade do filho. A idade do filho. O filho, nessa minha proporção, é o segundo termo. Então, o que é que eu vou fazer, galerinha? A soma dos dois primeiros termos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, os 4 termos da proporção. A soma dos dois primeiros está para o segundo. O que foi que eu disse a vocês? Se está para o segundo, está para o quarto termo. Então, a soma dos dois últimos, aqui, a soma dos dois últimos está para o quarto termo. Olha só, que coisa linda essa propriedade da proporção. Não é isso? Então, veja só, pessoal. A soma dos dois primeiros está para o segundo, a soma dos dois últimos está para o quarto. Se pedisse a idade do pai, o que era que eu faria? A soma dos dois primeiros estaria para o primeiro, que era o pai, assim como a soma dos dois últimos estaria para o terceiro. Está aqui, primeiro, terceiro, ok? Primeiro, terceiro, segundo, quarto. Nesse caso, como é a idade do filho, está para o segundo, está para o quarto.
O que é que eu faço agora? Olhe que coisa simples. P mais F. As pessoas olham isso aqui e dizem, meu Deus, como é que eu vou resolver, né? Sistema de equações, ainda mais tendo fração. Pessoal, é só você juntar os seus conhecimentos. Ah, eu tenho isso aqui, é uma fração, mas é uma proporção, minha gente. Igualdade entre duas razões. Então, aplique o conhecimento das propriedades. Está aqui, ó. P mais F, ficou fácil, 45. O problema não me diz que é 45? 7 mais 2, quanto é? 9. Então, o que é que eu vou ter? Aqui, ó. 45 está para F, que é a idade do filho, assim como 9 está para 2. Aí, aquela propriedadezinha que eu morro e não posso esquecer. O que é que a propriedade fundamental diz? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou vice-versa. O que é que significa esse vice-versa? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ok? Então, vamos fazer isso, multiplicar em forma de x, ó. F vezes 9 igual a 45 vezes 2. F vezes 9, ou 9 vezes F, vai dar 9F. 45 vezes 2, 90. Então, F vai ser igual a 90 dividido por 9, F igual a 10. Ou seja, o filho tem quantos anos? 10 anos. E se você quiser saber a idade do pai, aí não tem nem graça, né, minha gente? Se a soma das duas idades é 45 e o filho tem 10 anos, o pai obrigatoriamente tem que ter quantos anos? 35. Exatamente. Mas o que o problema pede é a idade do filho. Tá aí, ó, letra B, 10 anos. Ok? Vamos para a próxima questão. Ah, questãozinha de regra de 3, bacana. 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 50 minutos. Ó, 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 50 minutos. Então, eu já estou vendo que eu tenho 3 grandezas. Impressoras, panfletos e o tempo em minutos, ok? O tempo necessário para que 3 dessas impressoras produzam 1.500 desses panfletos é... Então, ó, se eu tenho 3 grandezas, galerinha, a regra de 3 só pode ser o quê? Composta, ó, impressoras, panfletos e minutos. Então, eu vou colocar cada valor embaixo da grandeza que o problema me diz. O que é que o problema me diz? 6 impressoras fazem 1000 panfletos, vão acompanhando aí. Em quanto tempo? 50 minutos. Lembrando que a regra de 3 ela pode ser simples ou composta. Quando é que ela é simples? Quando ela tem apenas 2 grandezas. Quando é que ela é composta? Quando ela possui mais de 2 grandezas, que é o nosso caso aí, ok? Então, voltando, 6 impressoras fazem 1000 panfletos em 50 minutos. O que é que o problema pede? O tempo, ó, não sei, a quantidade em minutos, o tempo, eu não sei o tempo que ela vai precisar. Então, X, o tempo necessário para que 3 dessas impressoras produzam 1.500 desses panfletos. Pessoal, regra de 3 composta, como é que você vai fazer? Como se fosse uma regra de 3 simples. Comparar separadamente cada grandeza com a grandeza da variável, ok? Então, aonde tem a variável aqui, minutos, eu vou colocar a primeira setinha de orientação. Para cima ou para baixo, tanto faz, pessoal. Você que escolhe, certo? A da variável, você que escolhe. Agora, as outras vão depender dessa daqui. Se for diretamente proporcional, no mesmo sentido, inversamente no sentido contrário. Mas vamos lá. Comparando agora separadamente cada grandeza com a grandeza da variável. Primeiro, eu vou comparar, eu esqueço isso aqui, ó. Tá vendo que eu tirei a imagem de impressoras? Eu esqueço isso aqui. Eu vou comparar panfletos e minutos. Veja só, se para fazer 1000 panfletos eu gasto 50 minutos, para fazer 1.500, minha gente, o que é que vocês acham? Eu vou precisar de mais panfletos, então eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Isso, pergunte ao seu coração, como eu digo a você na sala. Pergunte ao seu coração, o seu coração vai lhe responder. Ele vai lhe responder o quê? Que você vai precisar de mais tempo. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Aumentou aqui, ó, de 1.000 para 1.500 e vai aumentar aqui, grandezas diretamente proporcionais, ok? Vamos comparar agora impressoras. Para
fazer determinada tarefa, 6 impressoras gastam 50 minutos. Se eu for fazer a mesma tarefa com 3 impressoras apenas, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo, minha gente? O que é que vocês acham? Exatamente, mais tempo. Essa grandeza, ela é o quê? Inversamente proporcional. Por quê? Diminuiu aqui, ó, e vai aumentar aqui, ok? Então, o que é que nós temos? Essa grandeza inversa e essa direta. Quando a grandeza é inversa, nós temos que inverter a razão. Simplificando logo aqui, ó, 2 zeros com mais 2 zeros. Então, o que é que eu vou ter agora? Invertendo a grandeza que é inversa. 50 está para x, primeiro a da variável, assim como 3 está para 6, que multiplica 10, que está para 15. Quando eu fizer essa multiplicação de frações, 3 vezes 10, 30, 6 vezes 15, 90. Simplificando tudo por 30, o que é que eu vou ter? 50 está para x, assim como 1 está para 3. Multiplicando meios pelos extremos, x igual a 50 vezes 3. X igual a 150 minutos. 150 minutos é equivalente a 2 horas e 30 minutos, ok? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, 2 horas 120, mais 30 minutos dá os 150 minutos. Então, a alternativa correta, letra D, 2 horas e 30 minutos. Pessoal, o nosso tempo acabou, tá? Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Agradecer primeiro ao professor Luiz Carlos por mais esse convite e dizer a vocês que estamos à disposição, tá certo? Eu sou o professor João Moura, espero que essa aula tenha contribuído para que vocês façam uma excelente prova de qualquer tipo de concurso, onde tenha matéria de matemática básica e em especial aos meus alunos do IF. Um abraço e até a próxima. Valeu!